Olá, pessoal, tudo bem? Aqui, Ana Rosa Marco Arthur, esse é o Ana Conecta Podcast, um espaço onde a gente traz ideias e histórias inspiradoras. Nesse episódio, em agosto, é super especial, estamos comemorando um ano de programa, então tem aniversário aqui para a gente celebrar juntos esse conteúdo que a gente produz com tanto carinho, com tantas pessoas que já passaram por aqui, deixando as suas marcas, e recomendo conhecerem o que está hoje já produzido no nosso canal. Então, venham com a gente falar aqui com essas queridas que recebemos hoje com o maior carinho sobre um assunto muito, muito importante. A reinvenção do melhor lugar para se trabalhar. Eu recebo com muito carinho, nada mais, nada menos, ninguém mais, ninguém menos do que Mônica Paiva e Carolina Freitas, queridas, e aqui a gente vai navegar por muitas coisas bacanas. Então, só vem, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Mônica e Carolina, que prazer ter vocês aqui. Nossa, estou muito feliz. Estou muito feliz com esse encontro, porque eu gosto de contar para o nosso público como é que a gente se conheceu, né? Então, eu adoro essa parte também. E a Mônica, eu tive o prazer, a alegria de encontrá-la do Comitê de Gestão de Pessoas da PUC Angels, uma comunidade que a gente faz parte e desenvolve um trabalho lindo lá, né, Mônica, de pensamento, de criação de coisas bacanas, junto com o Fernando Dias e tantas pessoas que estão na comunidade. Foi ali naquele ambiente de construção, cocriação, que eu tive o prazer e a honra de conhecer a Mônica. E lá a gente lidera, ela vai contar um pouquinho, a gente lidera o Comitê de Gestão de Pessoas, inclusive levando coisas novas, né, Mônica? Convidando as pessoas para conhecer esse comitê com coisas novas que a gente está criando. Mônica é a presidente do comitê, eu assumo também nesse período como vice-presidente, trabalhando direto com ela, e a gente tem um plano para esse segundo semestre muito bacana, com uma equipe super bacana, para levar coisas novas e lindas. Mas esse é um assunto que a gente pode até se estender daqui a pouco, hein? E voltar a falar dele. Então, seja bem-vinda, Mônica, adorei. Adorei saber que aqui temos mãe e filha. Adorei saber, acho que é uma experiência que transcende apenas a experiência que a gente vai falar aqui, a jornada profissional, porque aí vocês entram com outras nuances também, né? Eu vejo muito, eu gostei da fala da Mônica aqui na nossa prévia, a inspiração que a Carolina tem na carreira e na jornada da Mônica, da mãe. É lindo de se ver, né, gente? Então vamos, sem mais delongas, vamos dar as boas-vindas para elas. Então seja bem-vinda, Mônica. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Eu acompanho você, o Ana Conecta, é muito legal, tem coisas muito legais, sempre trazendo um tema de reflexão para conectar as pessoas, mas também conectar ideias. Perfeito. Muito, muito bom. Perfeito. Um prazer, uma honra estar aqui. Honra nossa, seja muito bem-vinda. Carolina, e você? Que presente ter você aqui, conhecer você, muito feliz, que bom. Muito honrada também, principalmente assim, né, uma edição tão especial, ai, nossa. Edição especial de um ano, hein? Marco 15 aqui, 15º programa, que bacana. Então sejam bem-vindas, certeza que essa conversa aqui vai trazer muita riqueza, porque o propósito aqui do Ana Conecta é justamente isso que a Mônica trouxe, né? Gerar ideias, reflexões, olhar para caminhos que às vezes as pessoas não estão olhando. Estudamos tendências, estamos de olho nas tendências, nos movimentos do mundo, para também, em cima das jornadas e das experiências e das vozes que passam por aqui, também guiar as pessoas nas suas trajetórias, né? Profissionais, mas também humanas. Pode ser até muita ambição, né? Mas é feito com muito, muito carinho, muita boa intenção e muita responsabilidade. Então, quando tem isso na receita, eu confio. Normalmente eu confio, né? Então, sejam bem-vindas. Vamos começar aqui a saber e a conhecer dessas histórias aí bacanas. Eu gosto de começar pela jornada, né? É um dos pontos já aqui
característicos do nosso espaço. Então, eu queria ouvir um pouquinho de vocês, de cada uma, sobre a jornada profissional, como é que vocês chegam nesse 2025, como é que vocês estão se movimentando nesse 2025, já olhando também o futuro. Então, a gente tem 3 pontos nessa jornada, né? O passado, de onde venho, onde estou e para onde vou. Só para dar um eixo, para contar a nossa história, a nossa narrativa aqui. Fiquem à vontade com a palavra. Mônica. Bem, eu sou psicóloga, sempre fui apaixonada por estudar, não as doenças só, porque na minha época a faculdade era sobre a doença. E hoje a gente tem aí a psicologia positiva estudando a saúde, que é muito mais sensibilizante, é muito mais gostoso você saber como as pessoas são saudáveis do que você só tratar a doença, né? Que já é um avanço incrível, vamos combinar, né? Enorme. É uma mudança de ponto de vista. Até porque quando você faz psicologia, você acha que é doente, porque você tem todas as doenças. Porque a diferença do doente para o saudável é a intensidade. Perfeito. E aí aí o professor, quando fala isso, você se sente mais aliviado. Que você não é paranoico. Boa. Mas eu sempre fui apaixonada por isso e acabou que eu fui para a área industrial, fui fazer estágio na Petrobras e me encantei por essa área, porque eu dei muita sorte. Eu fui para uma área que eram projetos especiais, com pessoas assim de alto nível, bacana, profissionais maravilhosos que me ensinaram sobre desenvolvimento de pessoas, né? Você vê, em 89 a gente já falava de pesquisa de clima, de learning, a gente já falava de tendências daquela época que a Petrobras fazia, porque essas profissionais eram realmente excelentes. E a minha trajetória foi dentro de RH, nesse sentido de treinamento corporativo, desenvolvimento de pessoas, e sempre usei muito essa veia, né, do especialista no psiquismo humano. Eu entendo que o RH tem que ser um especialista nas relações entre as pessoas. Ele precisa ajudar nisso. É aonde ele tem o seu conhecimento. Perfeito. E aonde ele pode ajudar as pessoas a terem relações mais saudáveis, mais amigas, de maior equilibradas. Confiança. Perfeito. E hoje a gente montou a nossa consultoria já há alguns anos, né? 2018, desde 2018. E a gente vem fazendo trabalhos nas empresas, porque como a gente tem todo esse percurso aí de ter trabalhado muitos anos, né, no GPTW, as pessoas entendem e convidam a gente justamente para implantar excelentes lugares para trabalhar, para ajudarmos nessa trajetória de como chegar a ser um excelente lugar para trabalhar. E é encantadora, a gente conhece histórias de pessoas maravilhosas, que têm práticas maravilhosas, que eu acho que essa é a riqueza também de estarmos nesse grupo, de pessoas que querem empresas melhores. Que querem ser pessoas melhores. E estamos nessa trajetória. Lindo, lindo. E muitas coisas me vêm à cabeça ouvindo a Mônica, né? Mas eu quero ouvir a Carolina primeiro. Vamos lá, Carolina. E você? Bom, a minha é um pouco mais inusitada, né? Não fui para a faculdade de psicologia, eu comecei na faculdade de letras. Então, eu adoro essa palavra, acho ela belíssima. Beletrista. Bacana. Mas bem no início da faculdade, eu fui convidada para ser tradutora do Robert Levin, o fundador do Great Place, quando ele veio numa visita aqui no Rio. E aí eu me encantei, assim que eu tive a oportunidade de ir para lá, eu fui, né? Até porque meu sonho tinha sido já acabado, né? Meu sonho era ser funcionária da Intelig. Era funcionário honorário. Esse é um capítulo à parte que nós precisamos falar aqui. É um capítulo à parte. E aí, quando eu ouvi Robert falando daquilo tudo, eu falei, pô, dá para fazer várias Inteligs, então vamos lá. E aí eu gostei muito, eu fui para lá e eu fiquei 5 anos lá no Great Place, até a gente montar a consultoria e continuar nessa jornada, né, de ajudar as empresas a aperfeiçoarem o jeito como elas lidam com as pessoas. Lindo. E eu já pego um gancho da Carolina, porque... Obrigada, Carolina, porque você deu um gancho que foi perfeito. Great Place to Work, né? Melhores lugares para se trabalhar.
conhecido mundialmente e é um desejo de muitos, né? Muitas empresas, né? A Mônica vai falar um pouquinho para a gente, inclusive da metodologia, né, Mônica, sem abrir, obviamente, nada estratégico e confidencial, mas muito sobre o olhar da prática que a própria Mônica e você também, Carolina, adquiriram ao longo dessa experiência, desse contato. Então, eu vou deixar guardado, por enquanto, esse ponto para a gente voltar nele. Vocês, enquanto vivenciadoras, podemos dizer, desse ambiente que modela, ok? Coloca ali um rigor, a gente pode dizer assim, com muita responsabilidade e critérios muito sérios, para que lugares se transformem em espaços melhores. E como a Mônica falou aqui, uma frase muito bacana, mais saudáveis, né? Com relações mais saudáveis, onde todos se sintam mais equilibrados, harmoniosos, enfim, parte de tudo aquilo, né? Mas eu vou voltar no case Intelig. Eu sempre falo da Intelig como um case porque eu tive a oportunidade, eu acho que a gente só não se encontrou no mundo de telecom, nem sei por quê, porque ela foi diretora de RH da Intelig, e olha que interessante, eu estava lá do outro lado, na época a empresa onde eu trabalhava, que era a TIM, foi feito um movimento de aquisição da Intelig, e eu interagi com vários executivos da Intelig. Tive uma alegria conhecer tanta gente maravilhosa lá, foi ótimo. E aí, eu fico me perguntando aqui, por que eu não encontrei a Mônica naquele momento? Provavelmente porque eu era de tech, sempre fui tech, e ela é RH. Provavelmente essa é a resposta, Mônica. Mas a minha pergunta é a seguinte... Intelig é considerado um case. Eu tinha isso quando eu conhecia as pessoas da Intelig, porque eu conseguia ver aquilo, a gente projetando toda a parte de transição, né? E de integração, né? Da estrutura da Intelig para dentro da TIM na época. E eu via muito como as pessoas elas eram especialmente comprometidas, especialmente se sentiam assim pertencentes àquele espaço, né? Aquele lugar construído, aquele case construído. E eu digo case, um caso de sucesso, porque foi assim que eu ouvi a primeira vez falar da Intelig, um case de sucesso de RH. E foi assim que, depois que eu comecei a interagir com as pessoas, eu comprovei que era um case de RH. Por muitos motivos, muitos né, aspectos, né? E o comentário que eu faço aqui, a pergunta que eu deixo aqui para a Mônica é assim, Mônica, Intelig foi sem dúvida um case. E até quando a gente olha a sua história, poderia até estar te preparando para entrar no GPTW, né? Porque na linha do tempo, eu acho que o GPTW veio a seguir, né? Quando você estava na Intelig construindo aquele mundo, aquele caso de sucesso, o que do GPTW, método, por exemplo, você já tinha implantado, vocês já tinham inserido numa estrutura Intelig, até de uma forma intuitiva? Eu acho que é uma pergunta que fica, e não tem jeito de eu não fazer essa pergunta para a Mônica, porque depois ela vira, né, uma diretora regional no GPTW e vai trabalhar de uma forma até mais metodológica ali. Mas o que da Intelig você olhou e disse, isso aqui a gente já fez, a gente já implantou em muitas coisas, foram até evolutivas, digamos assim, você contribuindo também com o GPTW, a com a tua Intelig experiência. Teve grandes mestres na construção da cultura da empresa. E um deles foi o Fernando Terni, que era um presidente que ele fazia, a primeira coisa que ele fazia era um treinamento de autoconhecimento para todos os gestores, e na Intelig nós fizemos para todos os colaboradores. Olha, que interessante. Um treinamento que focava em que tudo na vida você cria, provoca ou permite. Então, nós não somos vítimas, nós somos autores da nossa vida, seja no trabalho ou na convivência diária. E, claro, outros, como Marco Minato, que era o diretor na época, era um
um exemplo realmente disso, né? E eles são, a gente brinca que onde vai um, vai o outro. Ai, eles sempre fazem culturas parceiros, assim. né? E a cultura da Interlig, ela vem de uma história de várias empresas de telecom que se juntaram, porque, claro, você acaba numa startup, numa empresa que vem ser espelho da Embratel, que era uma gigante. Sim. Você trouxe gente de todas as telecoms. Então, tinha uma colcha de retalhos. Eles precisavam fazer um trabalho de uma cultura. Que cultura é essa que nós queremos aqui? E a cultura que foi feita foi uma cultura sobre amor, humor e significado. Olha, que interessante. Então, amor no sentido da atitude, né? O quanto que eu coloco as coisas com amor, com coração, faço as coisas com o meu melhor. Humor, que tudo tem que ser leve, tudo tem que ser mais gostoso de se viver. E o significado, esse propósito. O que faz as pessoas estarem aqui. E, para mim, o case da Interlig, ele tem uma pitada especial de ter dado certo, né? Porque ele vem dessa cultura muito forte que o Fernando Terti implementou junto com o Marco Cominato. E a gente ficou 7 anos à venda e 7 anos sem presidente. Então, quer dizer o quê? O que aconteceu nesse tempo? Poderia todo mundo ter ido embora, mas ninguém queria sair de lá. Uma estrutura autogerenciável, né? Por que as pessoas não queriam sair de lá? Porque era uma empresa que tinha um inimigo em comum. Nós não queríamos que a empresa morresse, porque participamos do seu crescimento. E aí a gente fazia com que a empresa, os funcionários tinham essa missão de fazer com que a empresa continuasse. Mesmo num mundo de telecom, onde o aporte de capital seria enorme, e isso era feito com o próprio lucro da empresa. Sim. Porque os acionistas pararam de investir no negócio. Então, eles esperavam que a empresa fosse à falência, mas a gente não deixou. Então, é um case onde os funcionários, eles tomaram a empresa para si, esse tal espírito de dono. Eles disseram, não, essa empresa a gente quer que ela continue, porque a cultura, e antes de qualquer instituto de excelentes lugares para trabalhar, o legal da Interlig é que quem passou por lá viveu um excelente lugar para trabalhar. Bacana. Isso é que é legal, né? A gente entende que é possível. Porque não é só a teoria, a metodologia. Nós vivemos essa construção e conseguimos entender que se você consegue fazer com que o funcionário entenda que aquilo é o trabalho dele e que ele vai fazer o seu melhor ali, você consegue com que a empresa cresça e faça muito mais do que é esperado dela. Uma coisa incrível, Carolina, não sei se a Carolina sabe disso, talvez saiba, é que existem grupos ainda hoje ativos com os ex-Interlig, as ex-profissionais. Sim, eu ganho o brinde até hoje, né? Incrível, gente. Isso diz muito, né? Isso fala de tudo que a Mônica trouxe, né? Sobre realmente se sentir pertencendo a algo maior. Uma empresa que não tem aí uma estrutura de CEO, digamos assim, né? Ou investidores, enfim, durante um período de 7 anos e ela se manter viva, ter os seus resultados dentro do que era o esperado para seguir, né, Mônica? Se autodesenvolver, sem dúvida é um caso de sucesso, é um caso de estudo, é um caso de muitas experiências bacanas que eu acho que podem ser. É claro que ela poderia ter sido tão grande quanto a Embratel. Não foi. Ela acabou se fechando num segmento corporativo, porque não tinha investimento, né? Mas é um case de sucesso à medida que você consegue fazer com que uma empresa se mantenha 7 anos sem aporte de capital dos investidores. Sim. É um case, assim, maravilhoso e onde você não conseguia tirar os funcionários de lá, mesmo a empresa estando à venda. Que seria muito fácil a gente ter rotatividade numa empresa dessa, né? Sem dúvida. E as pessoas queriam ir trabalhar lá, dos filhos. Eu fiquei triste quando a Interlig acabou. Eu imagino, porque você também viu muito, né, da sua mãe, da Mônica, inspiração, trabalhando, atuando, desenvolvendo e criando esse espaço. E eu ia lá, né? Estava muito lá, né? E a Interlig era muito legal, assim, tinha tudo, né? Eu também ficava lá, né, fazendo
minhas ligações com 23. Isso. E a gente era cuidado também pela Intelig, né? Sem Então era uma dúvida. empresa que cuidava mesmo, que integrava todo mundo. Então fazia essa coisa. Eu lembro que assim, a equipe, né? Assim, eu adoro a equipe que trabalhou com ela, né? Assim, eu adoro ele. Que bacana, que bacana. Que a gente tinha essa conexão, né? Então era muito gostoso, assim, você se sentia muito acolhido lá dentro. Era uma empresa muito gostosa. Que a gente envolvia muito a família. Isso era uma pegada Era que um hoje se diferencial. fala muito, mas a Intelig já fazia isso lá em 2000. A família estava sempre nos eventos, né? De eventos que se produziam para clientes, que a gente Tinha uma levava aproximação, né, Mônica? a nossa família até Dia das Crianças. Tanto é que olha as memórias da Carolina. E várias outras coisas, né? Porque eu ia lá para fazer o Aerobox, né? Participar das aulas que tinham na Intelig. São formas de integração, né, da família. Manter a família próxima. Tanto que você tem uma memória muito clara, muito fresquinha. Então, isso já leva a gente para uma pergunta muito simples, muito objetiva aqui para o nosso público, Mônica. O que é exatamente, o que a gente entende aí, olhando pelo teu olhar, né, depois de ter passado por essa experiência de melhores empresas para se trabalhar, metodologia, a Mônica de hoje, o que é exatamente o melhor lugar para se trabalhar? Se é que tem uma definição, se é que a gente vai se arriscar a dar uma definição aqui, né? Porque o mundo ele é tão, sei lá, cheio de complexidades, ele é fluido, tem tanta coisa nova surgindo, mas a pergunta objetiva é: o que é um lugar ideal, Mônica? O que seria um lugar ideal? E na ótica de métodos, por exemplo, que você já viveu. Claro que para cada pessoa tem um excelente lugar para trabalhar, mas entendendo a metodologia, o que faz e o que o ser humano tem em comum, nós hoje estávamos conversando sobre isso, sobre por que as pessoas gostam tanto de sexta-feira e detestam segunda-feira. Por que se você tivesse uma escolha, você diria que, se eu pudesse eu não trabalharia, eu só viajaria o mundo? Então, a questão não está no trabalho nem na viagem, está na experiência que você está buscando. Quer dizer, se numa viagem, se o meu sonho de consumo seria não precisar trabalhar e viajar, o que eu espero de uma viagem? Eu espero diversão, eu espero fazer algo diferente, eu espero um desafio, eu espero conhecer lugares, pessoas. Conhecimento, história. Então, não é o trabalho, é o que você tem na experiência de trabalho que faz as pessoas não gostarem daquilo. E aí, quando você pensa nisso, a base de um excelente lugar para trabalhar são 3 relacionamentos. O relacionamento que você tem com as pessoas, quer dizer, com a sua equipe, o quanto que você gosta daquelas pessoas, o quanto que você confia. O seu relacionamento com o seu gestor, se ele é alguém confiável e se é alguém que te dá espaço para você fazer o seu melhor. Se ele acredita no seu potencial, às vezes até mais do que você. Uhum. E eu já tive alguns gestores, né, que disseram, vai lá, porque eu sei que você pode. Eu dizer, ele é maluco, mas eu vou. E muitas vezes alguém que acreditou em você, então, o seu relacionamento com o seu líder e o seu relacionamento com o próprio trabalho. Quer dizer, se você entende o que você faz, se você sabe o propósito daquilo que você faz, se você deixa algo maior do que simplesmente entregas e resultados e indicadores. Então, esses 3 relacionamentos são a base. Mas acho que a gente pode deixar a nova geração dar um pitaco do que mudou. Boa, e aí até para complementar a pergunta para a nova geração, o que muda, Carolina, em termos de melhor lugar para se trabalhar na perspectiva da nova geração, olhando inclusive para um futuro que está aí, né, que se apresenta tão cheio de novidades. A gente pode colocar automação com inteligência artificial, algumas delas, né? A gente pode colocar, sei lá, tantas novas formas de relações profissionais, de relações humanas, né? Enfim, relações sociais, né? O que muda exatamente nesse melhor lugar para se trabalhar, na perspectiva de quem está chegando no mundo do trabalho, a nova geração
que sabe que vai encontrar lá alguma coisa com as gerações que já estavam lá, por exemplo. O que é o novo em termos de expectativa do melhor lugar para se trabalhar? Eu acho que eu vou desapontar vocês, porque para mim não muda, né? Não muda? Eu acho que a essência ainda é o relacionamento, mas o jeito de se relacionar talvez seja diferente, o que a gente espera, né? A gente espera tudo isso, ter uma boa relação com os colegas de trabalho, a gente espera gostar do que a gente faz e ter um pessoas propósito, que nos impulsionem, nos ter um bom desenvolvam. líder e que a gente tenha desenvolvimento e tudo mais, e que a gente possa ter ali uma parceria mesmo, né? Uma compreensão. Então, hoje se pede muito flexibilidade, né? Que é uma coisa, eu acho, que muda nesse relacionamento, que a gente precisa estar realmente mais aberto a entender que existem novas formas de performar, né? A gente vai entregar mais se a gente trabalhar, talvez, só na parte da tarde e for à praia de manhã. E isso já é uma mudança, vamos pensar, né? Sim, mas a base ainda é o relacionamento, porque eu preciso que confiem em mim para que eu possa passar a manhã tranquila na praia e entregar à tarde. Perfeito. Então, um bom lugar é um lugar em que a gente consegue ter os bons relacionamentos e a gente consegue, a partir disso, viver aquele trabalho da melhor forma possível para todo mundo, né? Onde a gente vai conseguir dar o nosso melhor do jeito que a gente entende que é viável e que as pessoas vão ver o resultado do nosso trabalho e vão reconhecer isso. Bacana. Mas eu faço aí um ponto importante. Vou navegar no seu raciocínio e vou trazer uma contribuição aí. Se a gente olha as tendências, as estatísticas, os estudos sobre a nova geração, a gente tem muita informação de que muitos deles estão passando pouco tempo nas empresas, entre 1 a 3 meses, e pedem para ir embora, por diversos motivos, diversas questões. Muitos vão empreender. E aí já entramos até em outros aspectos, né, Mônica? Mas queria te ouvir um pouquinho sobre isso, até porque é uma geração que está muito próxima da sua, né? Que são as novas gerações que estão chegando no mundo do trabalho. Como é que você percebe isso? Você já sendo uma geração que já está lá, hein? Olha só, você é nova geração, mas você já está lá com novas que estão chegando agora. Como que você percebe essa mudança de uma geração que aí tem diversos nomes? Ela já nasce nativa, digital, ela já tem olhares sensíveis sobre a sustentabilidade, se preocupa com as mudanças climáticas de uma forma mais sensível. São vários perfis que a gente vem estudando da nova geração. Adoro estudar a nova geração, adoro estudar gerações. Então, eu queria te ouvir sobre isso. Como é que você percebe? Mas temos alguns indicadores, mundo e Brasil, que apontam para o seguinte: elas estão durando pouco tempo. Algumas delas, não vamos generalizar, né? Algumas delas estão durando pouco tempo, de 1 a 3 meses, em ambientes de trabalho tais quais a gente conhece. Queria te ouvir um pouquinho sobre isso, Carolina. O que você acha que essa geração está encontrando versus o que ela espera? Vamos deixar a pergunta mais simples, né? Objetiva, né? Eu acho que a gente né? Essa geração tá mais ainda imersa num mundo cheio de novidade, que a gente tá o tempo inteiro com um monte de novidade, muita coisa acontecendo. Muito estímulo. E aí a gente entra ali num ambiente de trabalho que ele acaba sendo monótono, né? A gente tem que entregar talvez mais ou menos a mesma coisa. Talvez tradicional, repetitivo. E por ter tanto estímulo, né? Acho que a gente acaba querendo as coisas mais rápido, né? E tendo uma noção mais imediatista, um pouco menos sem paciência de esperar o processo acontecer. Então, até o próprio empreendedorismo, né? A gente vai achando também que vai crescer muito rápido, que muitas vezes não acontece, e é uma grande frustração, mas... Perfeito. Mas pelo menos eles estão fazendo isso do jeito deles, no tempo deles. Então, também tem esse ganho. Pode ser que eu não chegue lá, mas eu posso tentar do meu jeito. Estou tentando, estou aprendendo, estou errando, estou ajustando a minha rota. Né? Assim, existe uma barreira muito grande de quem está recebendo essa geração, de que acha que tudo é uma grande frescura, que
estão pedindo demais, que não dão valor a nada. E com essa questão de que eles precisam ter espaço para serem criativos, para testarem coisas novas e para conseguirem se desenvolver, porque eu acho que, mesmo que não seja assim, nossa, uma carreira exponencial, que é o que todo mundo acha que se quer, né? Mas que veja evoluções ali, então, poxa, eu tô crescendo, eu aprendi uma coisa nova, e poxa, eu tô com um projeto novo, tô inserido aqui. Esses pequenos marcos também vão fazendo eles ficarem mais tempo, né? Porque vai suprindo isso, né? Entendo. Então, como se fosse ali aqueles niveizinhos do videogame, né? As quests, eu tenho um nível para passar, mas dentro dele eu tenho várias quests, isso tem que ser olhado. Eles têm um estímulo diferente. Bacana. Mônica, tem muita coisa aí nessa resposta dela. Pois é, eu vou acionar a Mônica psicóloga, inclusive. Olha o nível que eu estou entrando aqui. Eu vou acionar, inclusive, a Mônica psicóloga, né? Além da profissional de RH, que você tem muita experiência, para fazer um ponto sobre o que a Carolina traz. Será que nos mundos do trabalho, nos ambientes de trabalho, a gente também percebe essa nova geração com as suas novas características, com o seu perfil? E olha que a Carolina trouxe tanta coisa rica aqui, por exemplo. Eles foram criados na era da velocidade e da resposta rápida. Por exemplo, estou pegando um ponto que ela trouxe, que eu achei o máximo. E aí, por isso que eu estou acionando também aqui a competência psicóloga, né? Porque a pergunta que me vem é, será que a gente também está olhando para isso quando a gente recebe essa nova geração no campo do trabalho e o trabalho ainda está, na sua maioria, da forma como ele é até hoje, foi construído até hoje. Olha que já vem mudando, evoluindo. Mas ele ainda tem muita coisa repetitiva, ele tem rituais que, às vezes, para a nova geração não são tão interessantes, como as reuniões de acompanhamento, né? Os pontos de acompanhamento, né? Reuniões são sempre coisas que a gente pode olhar com carinho. Mas os pontos de acompanhamento, o controle que ainda existe, me vem essa pergunta, entendeu, Mônica? Queria te ouvir. Eu entendo. Eu, particularmente, eu vejo as novas gerações como as que vão fazer a grande mudança dentro das empresas. Perfeito. Porque as empresas, e vamos nomear as empresas, tirar da entidade e colocar os gestores, eles precisam entender o que faz as pessoas darem o melhor de si. E aí, o que a gente estava falando, não é só desempenho, mas é o melhor que ele tem, o grande talento dele, como desenvolver isso. O grande talento dele. E o gestor, ele é a pessoa, para mim, a grande função de gestor é criar sucessores, é criar pessoas que sejam melhores do que ele. E aí, para isso, ele precisa conhecer as pessoas, precisa conhecer isso que a Carol falou, precisa saber as aspirações, precisa entender que, de repente, essa pessoa trabalha melhor à tarde. Quer dizer, antigamente, você dizia o quê? Você tem que estar aqui de 9 às 18, 18 você vai para casa. Agora, você tem trabalho extra, você fica até meia-noite, trabalha sábado, domingo, feriado. Mas vai dizer para esse gestor lá da nossa época que você trabalhou sábado e domingo, então segunda de manhã você vai à praia. Por que não? Se eu trabalhei sábado e domingo, por que não eu não posso ir à praia? Essa questão do o que a pessoa precisa, como ela produz melhor, quais são os motivadores e o que faz ela gostar do trabalho dela, é que vai fazer com que aquele funcionário fique. Porque ele vai se identificar com algo que ele vai gostar de fazer, né? Mesmo que ele tenha coisas repetitivas para fazer. Mas, porque isso faz parte da vida. Você escova o dente todo dia, toma banho todo dia, lava a louça todo dia. Então, tem rituais que são repetitivos. Mas não é só isso. Você antes teve uma bela refeição. Você tem as recompensas do que é repetitivo. E hoje, com a IA, muita coisa vai deixar de ser repetitiva porque a gente vai poder substituir isso. Então, acho que o grande papel de um excelente lugar para trabalhar é criar líderes extraordinários. Porque os líderes são a grande diferença, né? Uma pesquisa de clima, 75% de uma pesquisa é sobre o seu relacionamento com o líder. E aí, como é que
esse relacionamento pode ser forte o suficiente para que qualquer geração esteja satisfeita no local de trabalho. Só se você for um líder muito flexível, adaptável, Sim. ouvir as pessoas, conhecer genuinamente Sim. as pessoas e as suas necessidades. E aí é o grande papel da empresa, é criar esse pool de líderes que sejam os embaixadores da sua cultura. Coisa que a gente percebe que muita empresa mantém pessoas que falam contra a sua cultura. Porque uma cultura corporativa não é só o que você prega, mas é principalmente o que você tolera. E como tem muita empresa que tolera gestores porque é amigo de fulano, porque é bom tecnicamente nisso e naquilo, você muitas vezes acaba com uma geração que está chegando e que não encontra espaço de ser ela mesma. Então, realmente, olha que interessante, a empresa precisa olhar e ver o quanto que ela está dando espaço, não para essas pessoas serem pessoas que fazem coisas que as outras não façam, ter privilégios, não é isso. Mas é você criar um ambiente melhor, onde as pessoas possam ser elas mesmas e fazer o seu melhor. E fazer o seu melhor é diferente para cada um de nós. Total, total. E isso me vem 2 pontos importantes aqui na tua fala, Mônica. A liderança definitivamente é uma chave de mudança para qualquer tempo. Uhum. E como a gente fala do tempo que está correndo, que a gente está vivendo, então a gente pode dizer o seguinte: a liderança é uma chave de mudança para o futuro, esse melhor lugar para se trabalhar, para os futuros que a gente deseja. Liderança é uma chave de mudança. Fica muito claro para mim. Sim. A tua fala. Um segundo ponto que eu pego exatamente da tua fala é o seguinte: então, a gente olha para as culturas organizacionais postas e a Mônica traz luz para um ponto extremamente importante, Mônica. Culturas organizacionais que ainda mantém lideranças que são, como é que eu posso falar de uma forma muito delicada para não ser ofensiva, Ana Rosa? São lideranças que não estão alinhadas com a cultura da empresa, de valores, de propósito, de construir ambientes saudáveis, equilibrados e que desenvolvem pessoas de uma forma ética, transparente e intencional. Vamos falar assim. Essas lideranças ainda são mantidas por diversos motivos. Você citou um deles, né? São pessoas que, às vezes, estão há muito tempo nas empresas e são amigas, têm ali uma estrutura política muito forte, vão ficando, ainda que estejam gerando, em muitos momentos, um desserviço. A minha preocupação ela é a seguinte: se essas lideranças que têm o seu custo estão sendo mantidas nas empresas, nas organizações, e lá dentro, quem está navegando nesse oceano já criou ali, de certa forma, uma resiliência para lidar, inteligência emocional, tantas skills, né, Mônica? Tantas competências que são necessárias para as pessoas lidarem com aquela liderança complexa. Vou usar palavras muito delicadas aqui. Complexa. E a pessoa ali, quem já está ali, já criou alguns recursos, algumas armas, né? E aí chega a nova geração, né? Normalmente as pessoas que saem da universidade estão entrando direto no mundo do trabalho. Não tiveram uma passagem ainda por uma área de, como é que a gente pode dizer? Preparo, a gente tem aquela zona de descompressão, mas é uma zona de integração nessa atmosfera. Banho de loja, eu gosto dessa expressão, uma amiga minha usa muito também, um banho de loja. Não, vão chegar puras, como elas são, como elas conhecem a vida, com todos os aspectos que elas trazem, porque elas também têm as novas características de um novo tempo onde elas nasceram. E aí, quando eu olho os números que
novas gerações estão deixando as empresas em curto tempo, isso me vem assim naturalmente que essas gestões mais tóxicas, essas lideranças problemáticas, complexas, podem ter um grande efeito sobre essa decisão. Por quê? Porque ainda estão limitando espaços de voz, né? Voz, eu quero ouvir o que a Mônica tem a dizer, mas eu quero estar ali intencionalmente. Porque eu passei por muitos anos, né? Quase 40 anos vivendo em ambientes corporativos, e sempre veio uma máxima assim. De alguma forma, essa máxima vinha, Ana, trabalho não é sobre amar com quem você trabalha, né? Mas certamente é cultivar uma relação de respeito. Então eu tenho uma ex-gestora que ela falava isso, você não precisa amar a pessoa, mas precisamos cultivar uma relação de respeito. Mas às vezes nem isso acontece, dependendo do perfil, né, daquela liderança que está ali. Então me vem isso, sabe, Mônica? E aí me acentua ainda mais a preocupação das novas gerações chegando em organizações que ainda cultivam essas decisões de manter lideranças que não estão alinhadas com uma cultura de valores sustentáveis. Mas todo mundo pode mudar. A grande questão é se esse gestor, quando recebe uma nova geração que questiona, se ele para olhar a forma que ele está gerenciando a área, liderando as pessoas, e utiliza aquilo para crescer e evoluir, e chegar num lugar melhor como gestor. Quer dizer, eu acredito que sempre é possível fazer isso. Mas, como minha mãe dizia, crescer dói. Não é uma coisa que você vai fazer de maneira muito fácil. Mas você precisa estar afim de participar dessa mudança, porque o mundo do trabalho está mudando e vai mudar de uma forma radical daqui a alguns anos. Talvez não mude agora, porque existe uma resistência do status quo, do que existe. Perfeito. E nós estamos vindo com uma série de coisas, a gente estava até falando hoje, a gente quer implementar várias coisas que são fora de um escopo de trabalho da era industrial, onde você pensava em explorar as pessoas, onde Henry Ford dizia que o problema dele é que contratava 2 mãos e vinha um coração que pensava e uma mente que pensava e um coração que sentia. Isso, naquela época, ele só queria a mão. Hoje em dia, você quer o ser integral, você quer alguém que crie, você quer alguém que dê opiniões, que antecipe riscos. Que olhe o ordinário e veja o extraordinário, quer dizer, que dê respostas inéditas para problemas que todos conhecem. Então, hoje, você precisa dessa mudança. E a nova geração, ela está incomodando, porque ela denuncia, e ela denuncia de uma forma, às vezes, até difícil de você ouvir. Muito direta, muito clara, muito simples. Eu gosto desses pontos, Mônica. Nossa, dá para falar muito. Já vou conectar uma pergunta sobre isso, porque você já até trouxe aí alguns olhares, né? O que a gente precisa desmistificar do melhor lugar para se trabalhar? O que realmente a gente precisa olhar de coração aberto, respeitosamente, sempre, né? E deixar realmente... Eu acho que esse que a gente tocou aqui já é um deles, que pode ser... não é mito, porque ainda é verdade em muitas organizações, lideranças que ainda estão ali desalinhadas com uma cultura sustentável e de valores éticos e realmente sensíveis ao desenvolvimento real e intencional das pessoas. Além disso, o que mais a gente precisaria colocar aqui como desmistificando, sabe? Um lugar que foi talvez ideal para se trabalhar no passado, mas já não se aplica mais. O que vem assim à cabeça de vocês? Pergunta fora do roteiro, né? Muita coisa, eu acho. O que a gente já pode, sei lá, listar que pode desmistificar, sabe? Coisas que a gente pode dizer, poxa, funcionou muito bem e respeitamos, mas agora, gente, vamos olhar para as novas formas que estão surgindo. Vou trazer um ponto na reflexão de vocês aí, estou vendo os olhinhos aí pensando. O próprio talento, o próprio reconhecimento dos talentos que as pessoas têm e como esses talentos podem ser utilizados dentro de um escopo de trabalho que está ali delineado,
mas que não se limita a apenas aquele escopo. Então, quando a Mônica fala, né, que as pessoas podem opinar, que as pessoas vêm para ajudar a construir, muitas vezes, a resolver questões, quanto do talento humano, da jornada, da experiência de vida daquela pessoa, e eu estou incluindo as novas gerações têm a sua história, têm a sua experiência, ainda que jovens, eles têm vivência, muitos têm vivência em lugares complexos, vidas que foram duras, difíceis, nem sempre escolhas fáceis de fazer, né? Porque tem origem humilde, tem as pessoas que têm a sua origem mais tranquila, os pais ajudando, tiveram recursos, mas são vidas distintas, nuances, recortes distintos. E isso vai montando a história de cada um. Então, quando a gente conecta isso com o talento e o desejo e a vontade de cada um de chegar onde quer ter o seu melhor potencial explorado e aplicado, vejo que a gente ainda tem espaço para trabalhar esses talentos dentro das estruturas organizacionais atuais. À luz dos métodos, dos melhores lugares para se trabalhar, Mônica, esse é um caminho que a gente está desenhando. Você falou aí uma coisa que me deu uma luz, uma esperança. A nova geração, ela vai mudar muita coisa que a gente vê hoje para melhor, né? A transformar coisas que tem hoje e que já não cabem mais no nosso tempo. Será que a gente tem outras coisas também que você enxerga que poderiam ser luzes, faróis, assim, de esperança? Muitas coisas, né? Quer falar? Deixa ela começar. Carol, você. Meu Carol. Deus. Eu sou polêmica aqui, hein? Você sabe. Me dá uma cutucada aí. Carol, coração. Voz, Vai lá. Carol. Voz, Carol. Bom, eu acho que sobre o talento, né? Acho que tem duas coisas assim importantes, né? Que hoje o talento não é mais só também o que a gente faz em relação ao trabalho, né? O talento transcende um pouco isso. Perfeito. O talento vai da minha contribuição única, individual, né? E principalmente agora, nessa época de inteligência artificial, é o que mais tem que ser valorizado, né? Perfeito. Que é a minha capacidade de botar ali uma personalização que uma máquina não é capaz de fazer, né? E esse talento que transcende esse trabalho, ele só é conhecido e reconhecido se a gente tem uma conexão genuína, né? Então, a gente precisa mesmo conhecer o outro, dedicar um tempo a conhecer as pessoas com quem a gente trabalha, para entender que outras coisas que não aparecem no dia a dia do trabalho vão potencializar a entrega que ele tem, né? Então, eu acho que primeiro... E é um mix de forças, né, Sim. Carol? Acaba sendo um mix de forças, né? E essa pessoa vai poder contribuir de uma forma mais completa, holística. E traz uma nova dimensão também, nova dimensão. Né? Que você consegue... Leva o trabalho para novos níveis. Ter ainda mais prazer, porque você junta novos coisas níveis que você gosta fora dali, vai trazer e vai poder fazer uma coisa muito diferente, né? Potente isso, hein? Gosto. Eu gosto muito de um exemplo, assim. Eu acho que hoje a gente não pode mais ter medo do erro, porque o erro, ele faz parte da curva da aprendizagem. Boa. Então, por exemplo, né, se você me chama aqui e eu tô aqui bebendo essa água e quebro esse copo, a minha atitude diante do erro de quebrar o copo é que vai fazer toda a diferença sobre como você vai perceber essa situação. Isso serve para melhores empresas e serve para clientes. Então, se eu quebro e diz assim, nossa, eu nem toquei no copo, Ana, não sei, e deixo isso para lá, você vai dizer, nossa, mal educada. Talvez você não me chame da próxima vez. Ou então, você vai botar um copinho de plástico. Agora, se eu chego aqui e digo, nossa, eu sou estabanada, vou lá, limpo tudo, pego, jogo fora, você vai dizer, bem, pelo menos ela limpou a sujeira dela, tudo bem, vai ficar ainda chateada. Agora, se eu chego e digo, nossa, Ana, desculpa, eu sou mesmo desajeitada, mas deixa eu limpar tudo, boto um outro copo aqui, na hora de jogar fora eu pego um pedacinho desse copo, desse vidro, boto na minha bolsa sem você ver, chego lá embaixo numa loja, compro 6 copos iguais, boto ainda com fio dourado para ficar mais bonito,
faça um bilhete para você, manda um bombom junto, dizendo, Ana, puxa, muito, muito legal, foi ótimo o nosso podcast, mas eu queria que você recebesse isso porque eu fiz uma besteirinha aí. Você vai me chamar da próxima vez? Com certeza. Vai me dar a chave Isso do seu muda. carro, né? Vai dizer assim, dá um passeiozinho no meu carro. Isso muda totalmente. Então, a forma com que Percepção. você conserta o seu erro Bacana esse e ponto. surpreende as pessoas, ele pode, por exemplo, no caso de vendas e de clientes, você pode até errar no produto. Você pode até falhar no produto final. Mas se você conserta isso de uma forma surpreendente, de uma forma uau, naturalmente as pessoas vão querer mais ainda você. Bacana. Isso também se fala sobre aprendizado no trabalho. Então, se um funcionário percebe que você vê aquela ação corretiva dele, e eu entendo que como gestor você precisa ensinar isso para as pessoas, o mais importante não é o erro ou o acerto, é o que você faz com isso. Perfeito. Então, se você tem uma ação corretiva, você pode errar muitas vezes. Claro que não tropeçar na mesma pedra. É claro que você precisa ter essa evolução. Mas o funcionário precisa parar de ter medo de errar. Porque se ele assume o erro dele e ele faz uma ação corretiva que surpreende, você como gestor vai dizer, nossa, essa pessoa está crescendo, essa pessoa está evoluindo. Perfeito. Então, é muito legal quando você consegue reverter a mentalidade das pessoas e entendo que para ser um excelente lugar para trabalhar, existe um ajuste mental que a gente precisa fazer. Sim, sim. Que o erro, ele faz parte da aprendizagem. E as empresas que aprendem, as empresas que são laboratórios de aprendizagem, são as empresas que fazem os profissionais do futuro. Quer dizer, tudo que eu aprendi, vou te dizer que aprendi na Interlig. É a minha grande escola, né? Eu sou eternamente grata aos mentores que eu tive lá. Bacana. Porque eu não cheguei à diretora de RH só porque eu estava lá, porque tinham pessoas que me desenvolveram. Bacana. Então, pessoas que disseram assim, não, você é capaz, você vai conseguir, eu estou aqui junto com você, vamos junto. Então, esses mentores são as pessoas que fazem o futuro. E dentro de um lugar excelente para trabalhar, precisam ter essas pessoas. Senão, você não consegue um ambiente onde as pessoas aprendem e não tem medo de aprender. Senão, você acaba tendo um ambiente onde as pessoas fingem que está tudo bem, fingem que tem resultados, fingem que não foram elas que erraram. E quanto mais rápido você detectar o erro, mais rápido você tem essa ação corretiva, né? E não ter erro também prejudica muito a inovação, né? Que é uma coisa muito importante. Até porque a vida, né? O nosso método de aprendizagem humana é um método de aprendizagem baseado nas nossas tentativas, nas nossas repetições, não é isso? Você começou a falar porque você errou bastante as palavrinhas até você conseguir falar as palavras certinhas. Você foi dando os primeiros passos, mas você caía, levantava sempre as tentativas e erros. Interessante, porque isso me sugere ambientes que são tolerantes ao erro, mas de uma forma inteligente, né? De uma forma intencional. Eu não estou aqui incentivando que as pessoas errem, eu estou incentivando a consciência, uma ampliação da consciência sobre o que um erro pode acarretar. E ao errar, uma forma inteligente, uma forma, usam muito nos filmes essa palavra, né? Charmosa, digamos assim, sexy, né? Usam muito. De fazer uma correção desse erro de uma forma inteligente, aplicável, que gere resultados surpreendentes, como a Mônica trouxe. Gosto muito disso, Mônica. Acho que esse é um grande... Acho que a gente responde a essa questão de desmistificar lugares melhores para se trabalhar, quando, por exemplo, que ambientes são esses em que erros não são permitidos? Eles podem até ser naquela tabela de valores, missão da empresa, cultura, onde está expressa a cultura da empresa, mas na prática as lideranças, como é que se diz, não permitem esse olhar que você trouxe. Como é que eu posso inovar se não estou enxergando aqui? Poxa, realmente eu fiz um cenário que gerou um primeiro
resultado fora do que a gente esperava, mas eu ampliei a minha visão e encontrei uma oportunidade muito maior. Esse é realmente o ambiente da inovação. E um outro ambiente também que eu acho que a gente desmistifica aqui e derruba é um ambiente onde o erro é cometido e as pessoas não assumem o seu erro. Ou não assumem, não fui eu, cara de paisagem, né? Ou atribuem a alguém que não tem nada a ver com erro, porque isso também acontece. Que são lugares ainda, espaços ainda mais complexos, né? Então, acho que a gente desmistifica aqui alguns pontos, né, sobre essa etapa aqui da nossa conversa, né? E já navegando para outro ponto, que aí vale muito sobre o aspecto da reinvenção. Vou olhar para a Carol, para começar por ela. Com a IA, a diversidade e as diferentes gerações, então a gente pode falar das multigerações que estão nos ambientes de trabalho, impactam essa cultura e o dia a dia das empresas nessa linha de melhores espaços e melhores culturas para a gente trabalhar. Assunto novo, assunto que está na pauta de todo lugar que você clica, praticamente estão falando de introdução da IA, né? Com foco em aprendizagem, com foco em estratégia, com foco tático, enfim, né? O poder das relações, quem está manejando, quem está se preparando para entrar num ambiente de trabalho ou quem está querendo evoluir num ambiente de trabalho, como que está fortalecendo as suas habilidades, as suas skills. Carol, acho que tem ganchos aí nessa pergunta. Tem muitas, né? Bom, eu acho que a inteligência artificial, ela permite uma coisa que é muito legal, que é você tirar do dia a dia aquelas tarefas que dão para ser automatizadas, que não precisam de tanta humanidade, para você conseguir mais espaço para isso, né? Para você ser mais criativo, para você pensar em novas formas. E ela também agiliza um pouco esse processo da tentativa e do erro, né? A gente pode errar muito mais rápido e pode errar num ambiente bem mais controlado também. Perfeito. Então, ela ajuda muito nessa agilidade e nessa questão de inovação mesmo, onde a gente vai ter pessoas mais criativas, pessoas botando o potencial delas para pensar em outras coisas que não seja aquela tarefa automática, chata, né? Que às vezes é até legal de fazer, porque a gente não tá afim de pensar em nada, mas que a gente também ganha muito tirando dela, né? E aí essa questão de criatividade, ela se expande também, acho que para as interações entre as gerações, entre todas as outras diversidades, que a gente tem múltiplos olhares e vivências sobre aquelas situações que trazem novas visões mesmo, novos jeitos de fazer a coisa, né? Coisas que você nunca pensou sobre um problema, mas que alguém com uma outra vivência sua vai ter uma solução sobre aquilo, vai ter uma proposta diferente, um jeito novo de se conectar com outro público que você não consegue atingir, porque você está trazendo mais vivências, mais experiências, e isso também aflora a pluralidade de criatividade. experiências, recortes distintos, né? Isso aí é uma potência, né? Eu acho que a questão da IA hoje é que ela vai trazer à tona uma questão que nós temos fugido por muito tempo. A escola, a faculdade não preparou a gente para os soft skills. Perfeito. Que eu até acho muito ruim ser soft skill, porque muito mais difícil deixar de ser agressivo do que aprender Excel, qualquer outro, Canvas, qualquer coisa, né? Quantas encarnações para deixar de ser agressivo? Então, não é tão soft assim. Você, como psicóloga, me dá, então, um lugar muito, como é que se diz? Tranquilo para ouvir isso de você, com certeza. Então, hoje, se você vai ter um trabalho burocrático feito pela IA, você tem espaço para ser mais humano. Para ser mais humano, você precisa ter uma inteligência emocional. Você precisa se relacionar, você precisa ter uma fluência verbal, uma empatia com as pessoas. E isso são características que nós não aprendemos na escola. E aí? Agora é a hora que a gente precisa ser o especialista do comportamento humano. Agora, o que vai fazer o seu trabalho ser um trabalho diferenciado é a sua contribuição com aquela equipe,
com o seu gestor, a sua capacidade de gerenciar o seu gestor, né? Porque não é só ele que te gerencia. Perfeito. Você precisa saber lidar com ele, saber o dia que ele está bem, o dia que ele está mal, que dia você vai pedir aumento, que dia você vai dizer para ele que você bateu a meta. Então, precisa ter um skill hoje que a gente não está preparado. E aí as pessoas ficam apegadas aos trabalhos burocráticos. Só que se você ficar, é o que todo mundo diz, você não vai perder o seu trabalho para IA, você vai perder o seu trabalho para quem souber manejar, fazer dominar o melhor trabalho com a IA, Perfeito. com mais criatividade e com mais relacionamento humano, né? Perfeito. E aí eu já puxo essa tua fala para um aspecto que vem quando a gente olha esse mundo novo, que começa a ser permeado de inteligência artificial, entrando também nos ambientes de empresas para a realização de atividade de base, mas começando a entrar e permear em atividades também estratégicas e táticas, né? A IA está entrando em camadas e rapidamente, que antigamente é muito tempo, mas num curto espaço de tempo, especialistas imaginaram que ela ia entrar mais num foco de atividade de base. Não, ela começa a entrar em atividade de base, mas ela começa a entrar simultaneamente em também atividades que dão apoio à tomada de decisão, a um estudo mais amplo de cenários, a um planejamento estratégico mais detalhado, mais estruturado, enfim, onde a gente colocava muito intelecto humano, a gente está ganhando também esse recurso de inteligência artificial, estruturando cenários com conhecimentos que são avançados e sofisticados e que economizam muito desse tempo que a gente gastava anteriormente. Então, se isso acontece, a gente também tem questões importantes, Mônica. Vou começar por você essa pergunta. E esses dilemas éticos, desafios de convivência, a gente falou aqui, impacto em saúde mental, por exemplo, são oportunidades que nascem, que emergem, que surgem nesse novo cenário, desse novo lugar melhor para se trabalhar no futuro que não está longe, está perto, né? O que você lê dessa possibilidade com a introdução dessas novas tecnologias, de uma forma, inclusive, veloz? A gente tem questões éticas sendo colocadas na mesa de uma forma muito forte, mas existem também oportunidades de melhorar, inclusive, a humanidade, né? Ter mais tempo para estar com pessoas que você queira estar, seja dentro do ambiente de trabalho, criando, co-criando, desenvolvendo, ou com a sua família, ou com você. Queria um pouco da tua leitura sobre isso, Mônica. Isso não está acontecendo, né? A gente acaba vendo que as pessoas estão dando o trabalho para a inteligência artificial e usando esse tempo para fazer milhões de outras coisas. Quer dizer, sobrecarrega novas atividades. Então, eu entendo que nós, do mundo do trabalho, para esse futuro do trabalho, nós precisamos dar uma parada e repensar o que é o trabalho. Né? Qual é o significado que eu deixo no mundo? Qual a profundidade que eu quero dar nisso? Porque se a gente simplesmente usar a IA e toda a tecnologia de automação para suprir esses trabalhos, nós podemos ter o que a gente tem hoje de viver essa vida de várias conexões superficiais e pessoas que estão sempre muito distraídas, com muita informação chegando, e que não usam esse tempo para se aprimorar, para cuidar da saúde, para cuidar da família. Então, a gente precisa parar um pouco essa roda viva e perguntar assim, bem, qual é a qualidade que eu vou dar a esse tempo que eu conseguir com a IA? Que produtividade será importante para a empresa? Que performance eu posso ter que seja algo único que só eu possa dar para essa empresa? Acho que a gente precisa ter esse momento, porque senão, hoje, a gente está conectado 24 horas. Hoje, as mensagens, o WhatsApp,
Se o teu gestor manda uma mensagem para você, você se sente obrigado a responder na mesma hora. Por que será? Será que é ele ou será que é você? Existe uma mentalidade também no colaborador que precisa ser mudada. De que a empresa não é sua mãe, essa questão ainda de que os melhores lugares para trabalhar são aqueles que te dão tudo o que você precisa, também é uma coisa que precisa ser questionada, né? Que é uma coisa que a nossa geração traz da quebra da fidelidade, do tempo de casa, de empresas que você entrava e só saía lá morto ou aposentado. Sim. Isso não existe mais. A empresa hoje é uma travessia. Pode ser mais longa, pode ser mais curta, mas com certeza você vai passar por várias empresas. E você tem que estar linkado ao seu nome, ao que você quer da sua carreira, como dono da sua carreira. Porque senão você sempre vai se sentir traído o momento que você não estiver mais na trajetória daquela empresa. Então a gente precisa, sim, repensar que tipo de produtividade eu vou ter, que tipo de performance eu quero ter com esse tempo livre. Porque senão a gente vai se envolver em milhões de outras coisas e vai continuar superficial. E vai continuar entrando em burnout, porque a gente está cada vez mais estressado, com muita coisa sendo trazida para a gente, muita coisa cada vez fazendo mais com menos, muitas demandas. E aí você tem que parar e ver se as pessoas estão preparadas realmente para isso, né? E se não estão, o seu papel como gestor é ajudá-las, guiá-los, né, a fazer isso. E aí, Carol, na fala da Mônica, me vem assim, estamos construindo uma armadilha se a gente seguir por esse caminho. Porque estamos ganhando um recurso sofisticadíssimo que abre espaço para uma nova forma de trabalho que reorganiza e eleva meu nível de produtividade, fato. Mas se eu, empresa, né, eu como gestor, líder de empresa, tomar a decisão, voltando lá nos áureos tempos, você mencionou, né, o início lá, a Revolução Industrial, Henry Ford, né? Eu quero mais que as pessoas que estão com liberdade, ganhando essa produtividade, esse espaço, esse tempo adicional, né? Vamos supor que seja um tempo adicional, tenho até receio de falar essas coisas, porque depois vão dizer, a Ana está dizendo uma coisa que não é verdade, mas a gente sabe que a inteligência artificial gera economia de tempo real sobre atividade. Isso é um fato, não estou inventando nada aqui. Mas a armadilha que eu digo, Carol, é o seguinte, se eu encher essa lista de demandas, como é que se diz? Essa fila de coisas para fazer, com aquele ganho de tempo que a IA está gerando para a minha força de trabalho, para a minha equipe, eu estou criando uma armadilha, ver se meu pensamento ecoa em você, se alinha com o que você pensa. Eu estou criando uma armadilha porque eu vou ter um impacto brutal em saúde mental e saúde integral, não só mental, mas integral, física, e isso se conecta com estratégia. Tudo aqui se conecta com estratégia, mas eu vou dar um ponto porque isso reflete em custos diretos. Aumento do absenteísmo, recursos de saúde, além de essa pessoa estar sempre sobrecarregada. E aí eu também vou matando a criatividade. Faz sentido? É uma armadilha se a gente seguir por esse caminho, Carol? Isso me alerta, isso me acende luzes de muita atenção nesse momento. A IA é um recurso tão poderoso, mas gosto do que a Mônica traz. Parcimônia, vamos respirar para a gente tomar as decisões mais acertadas, né, Mônica? Queria te ouvir. Sim, eu acho que a gente realmente tem esse perigo, né, de começar a botar muito mais coisa. E a projeção inicial era que a gente tivesse dias livres, né, que a gente pudesse fazer o que a gente faz em 5 dias, em 3. E aí talvez ter a tão sonhada semana de 4 dias de trabalho. Que segue em alguns países bastante avançada essa conversa, sim, essa pauta. Brasil participando, né, com alguns cases aí participando também.
Mas a gente Eu quero voltar para a gente falar nesse assunto lá na frente. A gente pode combinar um outro... Para a gente falar desse assunto. Esse assunto, para mim, é muito importante, essa discussão. Porque ela abre... Aí sim, ela pode abrir caminhos para outros olhares, melhores lugares para se trabalhar, inclusive. Mas eu te interrompi. Então, a gente acaba tendo ali uma sobrecarga mesmo, né? E de tarefas que são extremamente complexas e que você vai dar uma surtada a longo prazo. Ou então você vai cair na sua entrega, porque você também pode passar essas coisas para a inteligência artificial. Obrigada. Obrigada, E Carol. você perde muito ali, porque a pessoa não vai nem ter ali o trabalho, que ela já não aguenta mais, de ter um pensamento crítico em cima da resposta da inteligência artificial. Então, você vai começar a ter coisas muito mais padronizadas, simples, né? Porque a inteligência artificial, ela tem um padrão, no final das contas, se você não fizer a personalização do teu prompt, né? Então... você vai acabar também transferindo ali aquele trabalho para aquilo, você vai perder criatividade, você vai perder inovação, você vai perder muito da parte humana, porque você não usou bem esse tempo que foi salvo com essa tecnologia, né? Que podia ser feito outra coisa, que você podia dar esse dia de descanso para a pessoa, para ela poder recarregar as energias, resolver umas coisas. Qualquer coisa que fizesse ela dar essa esparecida, né? Que é tão necessária, principalmente nesse... Para o processo criativo. É a saúde em si. Né? A gente fala das mini pausas. Eu adoro, né? Quando, poxa, vivi a vida inteira em ambientes de tecnologia, um ritmo muito frenético. Então, final de semana, precisava daquele, sabe... mini pausas. Minhas sextas-feiras, quem me conhece há mais tempo sabe, né? Eu precisava, ainda faço isso, porque virou um hábito, de ter um filme, um cinema, alguma coisa que quebrasse o ritmo para entrar num fim de semana, para dizer assim para o cérebro, é uma etapa de descanso, são 2 dias para descanso, entendeu? Então, quando a gente olha aí tantos alertas sobre saúde mental no mundo, isso me preocupa muito, porque o pensamento do resultado a qualquer custo... ele pode querer aproveitar o tempo dessa otimização de tempo de produtividade que a gente está ganhando para incluir mais demandas. E a gente faz isso o tempo todo, né? Com todos os avanços de tecnologia, assim. As coisas de casa, que a gente, em vez de usar os eletrodomésticos para... ter um tempinho de descanso, ver uma novela em paz. A gente coloca mais coisas para fazer. Lava a louça, lava a roupa e bota o robô para passar na casa. Tudo ao mesmo tempo. Ao mesmo vai tempo. gerenciando isso. Quer dizer, tudo, você está cansando. Você continua exausto. E você vai só aumentando. Então, você tem a impressão de que o tempo está passando mais rápido, que você está muito mais cansado. Porque Importante a gente usou a tecnologia para fazer muito mais coisa no mesmo espaço de tempo. Né? Em vez Isso é um alerta importante. Bem importante. Vou até ficar de olho agora, quando eu estiver lá, lava a louça, faz o robozinho rodar na sala. Isso já me deixou um alerta aqui. Então, quer falar, Mônica? Não, eu lembrei de um exemplo de um experimento, né, dos super ratos, não sei se você já ouviu, que eles davam choque nos ratos sem pausas, e os ratos morriam. Mas eles descobriram que quando você dava um choque num rato, e dava uma pausa, deixava ele se recuperar e depois fazia ele tinha um outro estresse, né? Um outro choque. Eles viravam super ratos. Então, a vida precisa de pausas. As pausas fazem com que você seja mais forte. Faz com que você se recupere para conseguir fazer cada vez um pouquinho mais, tanto em exercício físico, isso é verdade, quanto nessa musculatura mental. É o princípio da regeneração. Sim. Então, toda noite a gente dorme, não é porque, né, alguém definiu um dia que você tem que dormir. Lá é a fonte da sua recarga. Sim. Lá é a fonte da sua regeneração celular. Isso acontece em toda a sua estrutura biológica, né? Incrível. Mas, às vezes, a gente até, como é que se diz... não respeita esse ciclo do sono. E é no sono que a gente consegue
esse descanso, digamos assim, porque a gente sabe que o cérebro ele não para de trabalhar durante o sono, só algumas áreas entram mais, né, em operação mais lenta, mas outras continuam ali a 1000 por hora para que você se regenere, nível celular, e comece um dia novo com um frescor, né, uma mente, um corpo com um novo frescor. Isso para mim é uma sabedoria incrível, uma sabedoria, uma inteligência que tem o nosso próprio corpo, mas a gente precisa atentar mais para isso até para ter mais saúde, né? E vamos falar indo para o final aqui, a gente vai falar um pouco de tendências e habilidades e competências. Eu gosto muito de olhar do ponto de vista dessas competências, né? Olhando a tua experiência de métodos, por onde você passou, melhores lugares para se trabalhar, a história da Interlig, tudo por onde você veio, Mônica, e também da Carol, com toda a bagagem que ela traz e o mundo novo que ela começa a desbravar aí, né, Carol? Quais são essas novas habilidades? Quais são essas novas skills que as pessoas precisam olhar, cuidar e prestar atenção para esse novo futuro, quando elas também estão moldando um melhor lugar para se trabalhar? Porque elas vão entrar com toda a camada de saberes delas, a potência de talentos delas, a experiência. Quando todo mundo fala de apagão de experiência, né? A gente, cada um traz muita experiência, né? Tem pessoas que têm domínios em diferentes áreas. Então, quais são essas habilidades que vocês entendem que as pessoas precisam dizer assim: não posso perder de vista, para eu também contribuir na construção de melhores lugares para se trabalhar? O que vem assim à cabeça de início assim? Eu entendo que a tendência é essa unificação da vida, né? Para que estamos aqui? Nós todos temos que encontrar um propósito interior para isso ser um motivador na sua vida. Perfeito. E aí, seja no trabalho, na religião, na vida conjugal, na vida em família, você estar conectado com esse seu propósito. Muito da era industrial cerceou isso, né? Entra aqui, esquece a sua vida da porta para fora. Deixa lá a sua vida emocional. E hoje você fala muito isso. em líderes vulneráveis. Tem muita coisa para as pessoas mudarem, para elas terem coragem de serem vulneráveis. Porque ainda existe dentro da empresa muita politicagem, muita concorrência, muita competição, porque nós não fomos educados para isso, né? Na escola, quando você colaborava com alguém num trabalho, isso se chamava cola, e você era punido por isso. Aí chega no trabalho e diz assim: aqui vamos trabalhar em equipe, vamos dividir os resultados com o coleguinha. Você não tem escopo mental, então precisa ter uma remodelagem do nosso pensamento, do que é trabalhar e abrir mão do direito de autoria. Acho que esse é um ponto muito importante. Importantíssimo. Em processos criativos, nós sabemos que ninguém tem uma ideia do nada, né? O processo criativo ele é algo que vem acontecendo e aí alguém tem um grande insight. Mas a gente precisa criar essa percepção e essa humildade de que é importante abrir mão do direito de autoria. Até porque quando você é uma pessoa que está sempre dando ideias, as pessoas sabem. Você não precisa mais, não, isso aí fui eu, não, ele roubou minha ideia. Aquele ali roubou isso, aquilo ali está ganhando louros em cima do que eu projetei. Então, abrir mão do direito de autoria, eu acho que é uma grande evolução no perfil profissional. E colaborar, fazer com que as pessoas sejam cada vez melhores através de você, quer dizer, eu fico muito feliz de ver hoje as minhas antigas equipes com pessoas que eu não consigo mais contratar para as minhas equipes, porque elas já viraram gestores, já viraram diretores, quer dizer, são pessoas que cresceram. E é muito legal se você olha e diz assim: poxa, que legal que eu contribuí para aquela pessoa florescer e ser um profissional de sucesso.
Então, acho que essa questão de você ajudar as pessoas a crescerem faz muito parte do novo perfil profissional. Especialmente de líderes, né? Principalmente de líderes. Mas é mais legal ainda se você vê um par comemorando genuinamente o aumento de outro. Perfeito. Quando você não tem essa inveja de saber assim, que cada um tem um seu momento, que essa mentalidade da abundância é muito importante. Dizer, tem bastante para todo mundo num mundo tão rico como é o nosso. Sem dúvida. E se não é o meu, ou é porque não é aqui nesse lugar, ou porque ainda não chegou o momento. Acho que tirar essa inveja, essa coisa de querer puxar o tapete do outro, ou o meu sucesso só acontece se o outro não conseguiu o que ele quer, isso é algo que ainda existe muito nas empresas e que o gestor precisa cortar pela raiz, realmente. Bacana, eu gosto desses pontos que a Mônica traz. Você quer complementar, Carol, com alguns? Eu acho que a gente precisa de adaptabilidade. Gosto. Tem muita coisa acontecendo, a gente tem sempre uma crise nova no mundo agora, né? Então, se a gente não souber se adaptar, se reinventar, não dá para navegar mais, né? E principalmente com tudo isso, assim, que hoje em dia a gente tem uma grande mudança acontecendo. Perfeito. Né? Nos ambientes de trabalho, onde a gente está deixando que outras pessoas entrem ali também e coloquem a sua visão e ocupem aquele espaço, isso muda muita coisa dentro da empresa. E se você não tiver esse jogo de cintura de se adaptar, você também não vai conseguir ficar, né? Porque isso está posto, a gente não, é uma das grandes reivindicações da nova geração, que você vai precisar delas para continuar o trabalho, né? Então, se isso não estiver acontecendo ali, você também não fica, porque tem muito mais gente chegando. Né? Exatamente. E a gente Que bacana, eu tô cheia de insights aqui para conversar. Nós também. Vamos conversar em outros episódios, né? Esse mês a gente quer trazer ideias de como o podcast também amadurece nesse primeiro ano, e eu já estou pensando aqui em séries. Então, já tem ideia aqui para a gente criar coisas para a gente trazer mais. Por exemplo, a gente pode falar de casos de sucesso, né? Se alguma empresa até quiser ser um caso de sucesso, né, Mônica, que a gente possa trazer aqui com boas práticas implantadas que estão gerando. Não combinei nada disso com a Mônica, tá, gente? Nem com a Carol. O que me vem aqui, que eu acho que é real, é genuíno, a gente dizer, poxa, melhores lugares para se trabalhar. De repente, alguma empresa quer destacar. Eu gostaria de destacar as práticas que eu estou implementando aqui, que estão dando super certo e estão tornando a minha cultura muito mais forte, muito mais humanizada, mas, ao mesmo tempo, muito mais potente em resultados, porque está acontecendo uma retroalimentação muito inteligente sobre talentos, o pertencimento, um senso de equilíbrio do que se pode fazer, né? As linhas de respeito com todo mundo. Eu acho que tem muita coisa aí, só para a gente pensar junto aqui. Então, indo para o final, eu queria olhar assim agora na lógica da consultoria de vocês, né? A dimensão humana, consultoria em RH. Queria que vocês deixassem uma mensagem aqui para a nossa audiência. Como que vocês apoiariam as empresas, as pessoas, as lideranças, os profissionais em alcançarem, apoiariam no alcance desse melhor lugar para trabalhar? A palavra é de vocês, toda de vocês. O nome da nossa consultoria já diz a que veio. Dimensão humana é justamente o que nós entendemos que precisa ser desenvolvido nas empresas. Falta hoje pessoas que tenham o coração, a mente e as mãos em ressonância, em consonância para um grande trabalho. Então, a gente entende que excelentes lugares para trabalhar só acontecem com os melhores líderes à frente, pessoas inspiradoras, que mostram para as pessoas que existe espaço para elas e que elas podem ser quem elas são nesse ambiente. Por isso, eu entendo que o mais importante é a gente desenvolver a liderança,
Porque não é que eles não queiram, eu entendo que os líderes não sabem. Eles foram treinados para serem técnicos e, de repente, viraram líderes, porque eram excelentes técnicos. E aí eles estão ávidos por caminhos. Como eu faço essas pessoas serem mais produtivas? E o caminho, sinceramente, não é a produção. O caminho é o engajamento. O caminho é a felicidade, porque pessoas felizes, que gostam do que fazem, elas não trabalham. Elas fazem aquilo de coração, elas fazem porque aquilo dá tesão, é algo que elas fazem porque estão a fim de fazer, porque percebem o propósito. Então, a nossa consultoria tem esse foco de ajudar as empresas a entrar, fazer um diagnóstico e ver o que precisa ser feito ali para ser um excelente lugar para trabalhar, né? O nosso projeto mais novo é o diretor de RH por assinatura. Que bacana. Porque a gente entende que pequenas e médias empresas têm muita dificuldade de ter alguém sênior na liderança desse RH do futuro. E nós entendemos que RH não é uma área de apoio. RH é a área que cuida das pessoas. Então, se você tem clientes, se você tem funcionários, você não pode ter uma área de apoio de pessoas. Você tem que ter uma área de negócio, de estratégica de pessoas. Então, esse negócio de qualquer corte, o primeiro corte é na área de RH, porque é uma área de apoio, é um absurdo. Porque quem cuida das pessoas, quem cuida dos negócios, são as pessoas. Quem então, cuida dos líderes. Você não pode achar que o RH é só apoio, e o RH nunca deve se colocar nesse lugar de ser apoio, né? O RH é uma área estratégica, porque ele cuida de quem cuida dos seus clientes, quem gera ideias, quem pensa o futuro, quem pensa os caminhos. Perfeito. Acho que esse é o caminho da nossa consultoria também, e a gente tem tido, assim, clientes que esquentam o coração que lindo. Com seus cases, né, Carol? Que lindo, que lindo. Carol. Ai, um recado meu agora? Um recado seu. Recado não deixou nada. Bom, eu acho que o mais importante aqui do que a gente faz com o trabalho, né, é realmente colocar as pessoas no centro, né? Então, dar essa dimensão de que os negócios são de pessoas, para pessoas, e a gente tem que olhar para as pessoas, né? As que estão com a gente, como a gente vai desenvolver, como que elas vão transmitir tudo que a gente quer lá para o nosso cliente final, né? Então, que isso tudo faz parte do que um RH precisa pensar, né? Essa questão toda aqui que a gente fala de como a gente impacta, encanta, até consertando um erro, isso só é possível se a gente tem boas práticas e boas lideranças e autonomia dentro das empresas, né? Maravilhosas. Estou encantada. Encantada. Chegamos ao fim do nosso programa. Quero agradecer, Mônica. Quero agradecer. A gente que agradece. Foi Carolina, delicioso. Que muito conversa, obrigada. hein? Aprendi muito. Amo, adoro essa troca. Ideias que levam a ideias que levam a reflexões poderosas. E tudo isso a gente teve aqui. Então, gratidão por tudo que a gente lançou aqui e pelas coisas que a gente pode lançar, hein? Já estou colocando aqui algumas pitadinhas de ideias para frente, né, Mônica? Isso, vamos lá. Tem muita coisa para o futuro aí esperando pela gente. Exatamente. Nosso encontro não foi acaso. Não foi. Então, eu quero me despedir agradecendo, né? Agradecendo a presença dessas duas queridas, a troca que foi muito potente, muita reflexão importante. Falamos aqui de melhores lugares para se trabalhar numa ótica de reinvenção. O que de tudo que a gente conhece de espaços, de culturas organizacionais que já não se aplicam mais? O que a gente, com o papel de líder, com o papel de RH, com o papel de tomador de decisão, mas com o papel também de profissional, juntos, o que todos podem fazer para criar lugares melhores, mais saudáveis, para futuros mais saudáveis. Então, eu convido você a conhecer esse episódio completo, conhecer as histórias da Mônica, da Carol, mãe e filha, que trabalham juntas, uma relação aqui, uma união que é inspiradora e que trazem para a gente
tanta reflexão e perguntas provocativas importantes. Aqui eu agradeço o espaço do Ana Conecta Podcast nesse mês de agosto. A gente está gravando aqui em agosto. Estamos completando 1 ano de programa, 1 ano de conteúdo que a gente produz aqui com o maior carinho. Estou muito feliz de estar aqui com o meu parceiro, Rafael Amon, na casa, e o Unixi Audiovisual, e que a gente possa cada vez mais trazer conteúdos que são inspiradores, trazer vozes que sejam também inspiração. Nossa gratidão e até esse episódio em breve no ar. Só vem com a gente.